E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2014, que fala sobre potência, e a questão diz o seguinte: o termo horsepower, abreviado HP, foi inventado por James Watt, tá? A gente chama de Watt, então no Brasil ficaria James Watt, mas não vem ao caso, né? Durante seu trabalho no desenvolvimento das máquinas a vapor, ele convencionou que um cavalo, em média, eleva 3,3 vezes 10 na 4 libras de carvão, que equivale ali uma libra a mais ou menos 0,454 kg, a altura de um pé equivale a mais ou menos 0,305 metros a cada minuto, em um minuto, definindo a potência correspondente como 1 horsepower, então isso seria o equivalente a 1 HP. Posteriormente, James Watt teve seu nome associado a uma unidade de potência no Sistema Internacional de Unidades, no qual a potência é expressa em watts. Com base nessa associação, 1 HP em watts A corresponde aproximadamente a, e a gente tem que associar então isso, quanto que vale 1 HP em watts. Tem gente que na verdade do colégio já lembrava, né, porque viu isso em algum lugar, e já conseguiria responder a questão de cara, né? O que acontece? 1 HP ele equivale a mais ou menos, né, aproximadamente 750 watts. Então, quem já lembrava isso aqui de cara, ó, já ia direto ali na resposta da alternativa E e matava a questão, tá? Mas isso não é todo mundo, né? Alguns não conseguiram lembrar dessa relaçãozinha e aí acabaram tendo que calcular. Então, se tu lembrasse, a questão era muito fácil. Agora, se tu não lembrasse disso, a questão te dava dados para resolver esse problema. Então, vamos entender o seguinte, tá? Já está respondido, mas vamos entender como é que eu resolveria conforme a questão estava querendo. Olha só, primeiro, vamos entender que a gente está falando de potência. Se a gente está falando de potência, qual é a fórmula que a gente tem que pegar, né? Alguma coisa que calcule potência, né? Watts é potência. E aí a gente vai pegar a seguinte relação, né? A variação de energia sobre a variação do tempo. Essa equação ela é muito importante, porque a gente usa isso em diversas áreas, no caso aqui a gente está usando na mecânica, tá? Qual energia a gente está associando aqui? Bom, a gente está falando em elevar, né? Fazer uma coisa subir uma certa altura. E para subir uma certa altura, a energia associada tem que ser a potencial gravitacional. Então, se a gente abrisse isso aqui, ficaria assim, ó, a potência é igual à energia potencial gravitacional final menos a energia potencial gravitacional inicial, dividido pela variação do tempo. Aí só para a gente entender, né? O ponto mais baixo seria o nosso ponto de altura zero. E lá embaixo a gente não tem energia potencial gravitacional. Quando ele eleva até uma certa altura ali, conforme que a questão falou, tu vai ganhar. Então a gente pode dizer que lá embaixo a energia potencial gravitacional, a inicial é zero. Só vai ter lá em cima. E é isso que acaba sendo cortado, porque é zero. E no final das contas, simplificando, quem já está mais acostumado já poderia botar direto assim, ó, mgh dividido por T. Então é isso que a gente vai fazer, mgh dividido por T, porque é basicamente a energia que ele vai ganhar nesse tempo, tá? Agora vem alguns problemas de valores que a gente tem aqui que tu tem que cuidar, olha só. Primeiro, a questão ela fala a cada minuto. Eu não posso esquecer aqui, né? Então, o intervalo de tempo do problema, né? Tá aqui embaixo, aqui, ó, o intervalo de tempo do problema seria 1 minuto, mas eu não posso esquecer que o tempo tem que ser em segundos, né? E aí 1 minuto equivale então a 60 segundos, eu não preciso nem explicar a questão da conversão, multiplica por 60 ali e vai dar 60 mesmo, tá? Beleza, até aí tranquilo. Só que daí a gente tem o problema na questão da altura, tá? Na questão da altura a questão até me fala ali, né? Um pé de altura equivale a mais ou menos uma altura de 0,305 metros. Beleza, tá? O problema mesmo é na massa. E daí na massa a gente tem ali, ó, a relação da massa libra e quilograma, tá? Essa relaçãozinha aqui, que daí tu pode resolver numa regra de 3, e tu tem a massa que esse cavalo vai erguer. É 3 vezes 10 na 4 libras de carvão. Então aí, nesse caso, a gente teria que fazer uma pequena regra de 3, né, para quem não está muito ligado, para chegar nisso aí, né? Como assim, ó? Uma libra equivale a uma massa de 0,454 kg, tá? Então, 3,3 vezes 10 na 4
libras equivale a X. Aí tu fazendo a regra de 3, né? Tu vai ter então uma massa em quilogramas equivalente a isso aqui, ó. 3,3 vezes 10 na 4 vezes, né? Porque a gente está multiplicando cruzado aqui na regra de 3, né? Não vamos esquecer. A gente está fazendo uma multiplicação isso vezes isso e X vezes o 1 ali. Então vai ficar assim, ó. 0,454 quilogramas. E aí, se tu fosse botar isso na fórmula, tu teria então justamente esses números, né? Isso vezes isso aqui vezes a gravidade dividido por 60. E seria bem complicado fazer esse cálculo. Então eu quero chamar a atenção para ti agora de alguns detalhes que tu pode se ligar. A questão, ela te pediu um valor aproximado. Ou seja, pequenos arredondamentos podem ser úteis aí e não vão mudar a tua resposta. Senhor, mas onde eu posso arredondar? Por exemplo, a altura, né? Que seria esse um pé aqui, que é 0,305, eu não preciso usar o 0,305, eu posso usar só o 0,3, porque aquelas duas casas depois da vírgula não fazem quase diferença. Então eu posso usar como altura aqui somente 0,3. Beleza? No caso da massa, eu posso fazer também um arredondamento aqui que alguns talvez não se ligariam. E aí tu teria que fazer no braço mesmo a conta, tá? Se tu não te ligasse nisso. Mas eu posso pensar o seguinte, ó, 0,454 é quase um 0,5. Tu percebe que eu dei uma pequena aumentada no número para ele ficar um pouquinho mais bonito. E aí eu vou fazer a mesma coisa com esses 3,3 aqui, ó. 3,3 eu vou arredondar ele para 3. Basta, mas que grosseiro. Mas olha as respostas, elas estão bem distantes. Essas pequenas mudanças não vão alterar o valor final muito, mas vão mudar bastante para mim na hora de calcular. Então a gente tem que se ligar nisso. E outra, né? Eu peguei esse número e aumentei um pouquinho para dar 0,5 e peguei esse número e diminui um pouquinho. Ou seja, como eles vão multiplicar, vai dar elas por elas, tá? E aí olha só a vantagem quando eu faço o cálculo agora com esses números que eu adaptei, tá? Vai ficar assim, ó. A potência é igual a uma massa que equivale a 3, né? Aquele 3,303 vezes 10 na 4, beleza? 3 vezes 10 na 4, vezes 0,5, sai da relação toda ali, né? Para transformar em quilogramas, vezes a gravidade, que é 10 vezes a altura, que a gente vai usar como 0,3. Dividido pelo tempo de 60. Tu percebe que os números estão um pouco mais atrativos agora, né? Números não tão feios assim, tá? O que eu posso fazer aí para melhorar a minha situação? Bom, eu posso ir multiplicando por partes, né? E depois ir simplificando, ou eu posso multiplicar tudo de uma vez só, tá? A conta, a forma como tu vai fazer não me importa muito. O que eu queria chamar a atenção mais de vocês é esses pequenos arredondamentos que vão te ajudar bastante. Bom, tu fazendo a conta, independente do caminho que tu chegar, tu vai ter que chegar no mesmo resultado, tá? O que eu faria por partes aqui, ó? Primeiro eu abriria isso aqui, 3 vezes 10 na 4 é 3 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, e multiplicaria esses dois aqui, ó, 10 vezes 0,3 dá 3, tá? Para tentar tirar as vírgulas e as potências aí. Então ficaria assim, ó, 3, 1, 2, 3, 4, vezes 0,5, vezes 3, dividido por 60. Beleza, agora o que eu faço? Agora eu cortaria um zero aqui, ó, de cima com um zero de baixo, já daria uma diminuída, né? E faria uma multiplicação de todo esse negócio de cima e depois dividiria por baixo. Ou eu simplificaria, aí vai do contexto de cada um, né? Tu poderia simplificar. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte, tu sabe que quando tu multiplica uma coisa por 0,5, é a mesma coisa que dividir ela por 2. Então olha só, 3.000 vezes 0,5 é a mesma coisa que 1.500, tá? É a mesma coisa que 3.000 dividido por 2. Isso que eu queria te mostrar. E aí, se tu souber esses pequenos detalhes, facilita um pouco a tua conta, tá? Agora é só simplificar. Tu pode simplificar ali em cima, né? Esses dois aqui, né? Dividir em cima por 3 e embaixo por 3. Aquele 6 vai virar um 2. E o final da tua conta vai ser 1.500 dividido por 2. 1.500 dividido por 2 vai te dar uma potência de 750 watts. Tu vê só, os meus arredondamentos, eles me levaram para a resposta que eu já tinha te dado lá no início, tá?
E aí que olhando as alternativas, eu já sei que a resposta realmente mais próxima é a alternativa E, tá? Só lembrando que eu tentei fazer de uma forma que facilitasse, te abrir os olhos que tu pode fazer esses pequenos arredondamentos quando a questão fala em valores aproximados. Olha as alternativas, vê se elas estão muito próximas, como não estavam tão próximas, eu vi que dava para fazer pequenos arredondamentos. Isso tu vai pegar com a experiência, mas já fica a dica aí para te ir tentando nos teus estudos em casa, certo? Então era isso, pessoal, resposta a essa questão alternativa E. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.